aqueles que presenciaram esses momentos em Heliópolis estão felizes e emocionados, nós também. Nós também. Porque nós podemos testemunhar cantando que grandes coisas fez o Senhor. Mais jovem ainda do que quando chegou em Heliópolis. Pastorear, alimentar, inventar, inovar, cavar, plantar. É motivo, sim, de celebração. E a igreja em Heliópolis, irmãos de Heliópolis, e pastor Mosai e Jaqueline, em nome da igreja de Heliópolis, da sua igreja. Irmãos, existe um caso de amor mal resolvido entre pastor Auli e Igreja Batista em Heliópolis. Existe um caso de amor mal resolvido, que os advogados ainda não resolveram. O processo continua, né? Mas a sua igreja em Heliópolis, por decisão do Senhor, e queira Deus do Senhor, como nosso pastor, e é com muita alegria que nós estamos aqui hoje e queremos passar em suas mãos uma lembrança que não é um presente, mas que tem por objetivo eternizar o nosso caso de amor. E eu vou tomar a liberdade de compartilhar com os irmãos aquilo que foi, e mesmo 25 anos depois, senti-lo tão presente. Obrigado por seu ministério. Ele mudou a nossa história. Carinhosamente, Primeira Igreja Batista em Heliópolis. E ao lado de cada grande homem, existe uma grande mulher. E isso é verdade. Nós podemos falar isso com toda a convicção, porque nós vivemos e conhecemos a companheira que o pastor Aulir tem ao lado dele. A Deuni é uma pessoa especial. A Deuni e toda a sua família. Eu falo a Deuni, a Ellen, que viveu tão presente conosco naquela época. Mas eu digo a vocês que a Deuni é uma mulher guerreira. Ela demonstrou tudo isso para nós. É muito pouco diante do grande amor e admiração que nós temos pela Deuni. Muitos outros da igreja gostariam de estar aqui. Inclusive, o pastor Davidson mandou um abraço enorme para o senhor. A Zélia, vice-presidente da igreja também. E nós... Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez poder falar contigo. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui nessa manhã compartilhando desses momentos. Muito obrigado, Deus, pelas lembranças. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Auli em nossa igreja. Muito obrigado pela vida do pastor Auli em nossas vidas, Deus. Muito obrigado porque o ministério do pastor Auli em Heliópolis mudou a história daquela igreja e mudou a história de muitos membros daquela igreja. Muito obrigado pela vida dele, muito obrigado porque tu continuaste isso que tu chamaste, porque é nisso que nós confiamos, porque nós confiamos em teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem nós fazemos essa oração nesse instante. Amém. Amém. E nós temos uma pequena e bela história para contar rapidamente, bem sucinto. O pastor Aulir, que conhecemos já há algum tempo, ele nos seus 2 últimos anos de seminário, ele passou lá por Botafogo. Sendo ele muito amigo do pastor Rosa, que por lá esteve durante 30 anos, eles 2 últimos anos ele lá esteve conosco. Depois nós ficamos sem o nosso pastor, já estava 1 ano sem pastor em nossa igreja, tivemos o conhecimento de que ele tinha recentemente deixado lá o pastorado da Igreja Batista em Heliópolis. Nós estávamos naquele momento passando uma pequena crise em nossa igreja, estávamos apenas com 47 membros e convidamos o pastor ali para lá para pregar para nós. Nós estávamos na direção da igreja e o pastor ali foi pregar.
Na segunda vez, convidamos novamente para que ela estivesse conosco e depois de conversarmos bastante, ele disse que ia conversar com a família e depois nós voltaríamos a conversar. E depois ele conversando, falou, não, eu vindo para cá, eu virei como pastor efetivo. Nós levamos conhecimento da igreja, a igreja nos autorizou a convidá-lo para que estivesse pastoreando a nossa igreja. Ele então foi para Botafogo. Lá esteve 2 anos e 9 meses. Assumiu a igreja com 47 membros, bem devagar, e começaram a arar aquela terra. E depois de 2 anos e 9 meses, ele deixou a igreja com 120 membros. E foi muito bom para a nossa igreja, para Botafogo. Deu uma levantada na igreja substancial. Coisa assim mesmo, só mesmo coisa de Deus poderia ter acontecido ali naquele lugar e naquele momento. E nós estamos aqui para trazer a nossa palavra, a nossa homenagem da Igreja Batista em Botafogo, o nosso agradecimento aos irmãos. Pastor Auli, irmã Deuli, família, que por lá passou aquele período conosco, que foi muito bom. Pegar na mão da igreja, levantar a igreja e colocar a igreja de pé. Pastor Auli, irmão Deuli, o nosso muito obrigado. Fica aqui a nossa palavra, o nosso agradecimento da Igreja Batista em Botafogo aos irmãos. Eu já abracei todo mundo, vou abraçar todo mundo. Nós somos felizes. Eu estava dizendo ao pastor Auli aqui ainda agora, que o pastor Daniel vai pregar à noite, para ele já pegando o sermão, que nós vamos emendar. É verdade. Não. O pessoal de Nilópolis canta à noite novamente. Heliópolis canta à noite novamente. Pode chegar, irmã Bruna, em nome da nossa igreja. A menina dos olhos do pastor Auli, departamento infantil, que todo domingo vem para o púlpito bater um papo com ele no culto da noite. Irmã Bruna.